do Senhor, você abriu a sua Bíblia em Mateus 26, versículo 27, diz assim: então em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, na nova aliança, que derramei em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Que tu possas me usar nesta noite como um canal de bênção para falar ao coração da tua igreja e do teu povo, Senhor. Assim nós oramos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a última Santa Ceia do ano de 2021. E justamente hoje eu gostaria de falar sobre a última ceia de Jesus quando esteve na terra. Era dia da Páscoa, era dia da festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. E toda a festa dos pães asmos tinha também o vinho e as ervas amargas, simbolizando o livramento de Deus ao povo de Israel do Egito. E eles faziam essa festa anualmente em memória, para lembrar do livramento de Deus ao povo de Israel. E Deus escolhe justamente essa data da Páscoa para sacrificar o seu único filho na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Porque João vai dizer, capítulo 1, versículo 29, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como na velha aliança, eles sacrificavam um cordeiro, e a família comia desse cordeiro, simbolizando, lembrando do livramento de Deus do Egito. Agora o Senhor está entregando o seu próprio filho, seu único filho, como o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado da humanidade. Então os homens pensavam que estavam fazendo de acordo com a própria vontade deles, mas na agenda de Deus já estava tudo preparado. Os homens estavam trabalhando em prol da agenda de Deus. Irmão, tudo que o homem faz, ele pode achar que ele está fazendo porque ele quer, mas ele já está trabalhando em favor da vontade de Deus. Então fique tranquilo, meu Deus, esse presidente, esse prefeito, esse governador, esse deputado, esse senador, meu Deus, olha essa situação. Irmão, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Então descansa, porque Deus está trabalhando e Deus continua no controle de todas as coisas, porque na agenda de Deus, o dia da tua vitória, o dia do seu milagre já está preparado para a glória do nome dele. E aqui, irmãos, antes dessa ceia, houve um preparo. Maria vai derramar sobre Jesus um vidro de perfume de alabastro. E nesse perfume que ela vai derramar sobre Jesus, era equivalente ao salário de 1 ano de um trabalhador braçal. Não era coisa pouca, não era de pouco valor.
Mas Maria vai derramar sobre a cabeça de Jesus esse perfume caríssimo, de excelente qualidade, que ela estava há anos, diz mais ou menos que era meio litro de perfume, que ela vai derramar sobre Jesus, e ela quebra o vaso, e derrama o perfume sobre Jesus, e ela estava naquele momento, que essa Maria é a irmã de Lázaro, que vai fazer esse momento de preparação para o dia da morte de Cristo, honrando o Senhor Jesus, de forma de gratidão e de adoração, porque ela faz isso porque o coração dela é grato a Deus, ela faz isso porque ela tinha um coração de adorador, e por isso ela vai derramar esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Mas quem estava lá junto? Todos os discípulos, dentre deles se destaca o Judas Iscariotes. E Judas vai olhar aquela situação, é muito dinheiro. Ela poderia ter vendido e dado aos pobres o valor. Mas Judas está falando isso porque ele não estava pensando nos pobres. Ele estava pensando que o dinheiro poderia ter entrado na oferta, e aí eu teria mais dinheiro para mim. Porque a Bíblia diz que Judas era ladrão. E ele estava pensando em pegar, não que Jesus não dava valor aos pobres, irmãos. A maioria do ministério de Jesus foi com os pobres, alimentou os pobres, curou os pobres, libertou os pobres, ele fazia obra, ele pregava para os pobres. Jesus sempre teve essa visão dos pobres. Então Jesus agora, ele está falando, deixa ela fazer isso, porque agora ela está me honrando. Os pobres, irmão, desde o tempo da Bíblia sempre existiu pobre. Pobre não é dos dias de hoje, não. Sempre teve pobre, pobre sempre existiu e sempre vai existir, irmãos, isso nunca vai acabar, sempre vai ter pobre. Mas Judas, ladrão, estava de olho no dinheiro, ele nunca deixou de ser ladrão, ele nunca deixou de seu coração de ser ganancioso. A Bíblia vai dizer que Jesus escolhe 12. Mas entre os 12, Jesus falou, entre os 12, um é filho do diabo. Um é um endemoniado. Eu escolhi 12, mas um é filho do diabo. Vai falar lá em João 6,70. João 6,70. Por que, irmãos? Porque a pessoa pode fazer todo o ritual de crente. Vestir roupa de crente, dar glória a Deus de crente, louvar como crente, pregar como crente, orar como crente, fazer mistério como crente, dizimar como crente. Pode fazer tudo que o crente faz, irmão, e mesmo assim, não está salvo. E mesmo assim, não ser convertido. Porque nós podemos fazer a obra de Deus sem termos um relacionamento com Deus. Nós podemos, muitas vezes, fazer o trabalho de caridade, podemos fazer o trabalho de ajudar o próximo, e mesmo assim, não termos comunhão com Deus. Isso é bem claro quando Jesus vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu alimentei os pobres, eu visitei os doentes, eu visitei os presidiários, eu visitei os órfãos, eu visitei as viúvas. Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Judas andou com Jesus 3 anos, viu os milagres. Lembra da semana passada? Viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu a multiplicação dos pães, dos peixes, e ainda os cestos que sobraram. Ele viu Jesus curando, ele viu Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitando. Ele viu Jesus operando milagres e maravilhas. Aliás, até ele mesmo deve ter sido usado por Deus para curar alguns e libertar outros, porque a Bíblia vai dizer que
o Senhor deu autoridade para que no nome do Senhor libertasse, pregasse o arrependimento e curasse os enfermos. Então, irmãos, Judas não se converteu ainda mesmo andando com Jesus, irmãos. Ele tinha os cacuetes de crente, mas não tinha um coração de crente. Ele falava como crente, mas o seu coração não era de crente. Porque a prioridade do Evangelho é ser antes de fazer. Mas muitas vezes queremos fazer antes de ser. Quero cantar, quero tocar, quero pregar, antes de ser. Mas o ser é o principal do Evangelho. Depois que Deus muda, transforma o nosso caráter, Deus nos usa para glorificar o nome dEle, para não escandalizarmos o Evangelho de Cristo. Porque senão nós vamos ser usados por Deus antes de ser, de vez de nós estarmos pregando com a nossa vida que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus muda, que Deus transforma. Mas quando as pessoas olharem para nós, vai dizer, mas para ser como você, eu prefiro ser como eu já sou. Porque não adianta, irmãos. Quando nós nos tornamos crentes de verdade na presença do Senhor, nós abandonamos o pecado. Não deixamos de pecar, mas não somos mais pecadores. Porque o nosso prazer não está no pecado, mas nós vamos pecar. Nós pecamos em pensamentos, em palavras, em omissões. Quantos pecados, irmãos? Nós pecamos por omissão. Pecamos, irmãos, mas nós precisamos nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor, para que o Senhor possa achar graça em nós, como achou em Davi. Quando ele pecou, ele chorou e se arrependeu diante do Senhor, ele se quebrantou e se arrependeu, e ele declarou a ênfase do seu coração: Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim a alegria da salvação. Essa é a ênfase do coração daquele que nasceu de novo, daquele que é uma nova criatura, daquele que tem um coração de crente. É que o coração dele abre mão do pecado por causa do amor a Cristo. Abre mão dos prazeres, ainda que sejam lícitos, mas por amor a Cristo. Ele abre mão do tempo, às vezes, que ele tem de folga, de lazer, para estar com Cristo. Ele larga o tempo dele para estar no shopping, para estar na casa do Senhor, por amor a Cristo. Porque o Senhor, Ele contempla o coração. Ele conhece o nosso coração. Quando nós falamos, meu Deus, eu queria tanto estar na tua casa, mas por causa do trabalho eu não consigo. O Senhor conhece o teu coração, e porque Ele conhece o teu coração, Ele se agrada de você. Ele acha graça de você. Sabe o que é achar graça? Quando Deus fala assim, eu vou destruir a terra. A maldade do homem e da mulher está subindo nas minhas narinas. Eu vou acabar com a humanidade. Mas aí Deus olha lá do céu. Achei graça em Noé. E porque eu achei graça em Noé, eu não vou destruir a terra, mas eu vou salvar Noé. Vou salvar a esposa de Noé. Vou salvar os filhos de Noé. Vou salvar as noras de Noé. Porque eu achei graça em Noé. Sabe o que é achar graça no original? É Deus olhar para mim e para você e dizer assim: se alegrar. Porque Ele olhou a conduta de Noé. Ele se alegrou de Noé. E porque Ele se alegrou de Noé, Ele não destruiu a humanidade. Ele não parou o projeto na vida da igreja, do homem, porque Deus se agradou de Noé.
Às vezes, a gente fala assim, por que Adão e Eva pecaram? Porque eles pecaram, nós estamos pagando o preço. Mas cada vez que nós pecamos, estamos agindo como Adão e Eva. Mas é mais fácil a gente condenar do que reconhecer. É mais fácil a gente procurar o erro na vida do irmão do que nas nossas próprias vidas. Então, irmãos, cada vez que você fez algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus, peça perdão. Reconheça o teu erro e fala com Deus. Porque Deus está mais preocupado no que nós somos perante Ele do que naquilo que nós fazemos. Então nós precisamos primeiramente ser servos de Deus. Porque quando nós somos servos de Deus, Deus recebe a nossa adoração. Porque às vezes queremos ser adoradores, mas queremos dar adoração sem ser adorador. Primeiro nós precisamos ser adoradores para depois entregar a nossa adoração ao Senhor. Nós precisamos abandonar tudo por amor a Cristo. Porque quem entrega a sua vida para Jesus porque está emocionado, vem num culto, aí escuta aqueles louvores, toca no coração, ouve a palavra e fala assim, nossa, a palavra falou comigo, eu quero entregar a minha vida para Jesus, aí vem para frente emocionado. Mas quando a emoção passa, vai embora. Vem para Jesus por causa da prosperidade. Não, porque aqui você vai ser próspero, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, vai ser só vitória. Aí ele vem para a igreja querendo a prosperidade, mas passa o tempo, ele vê que a prosperidade não veio, ou se tinha, perdeu, acabou o dinheiro, ele vai embora. Mas qual é a motivação do teu coração para estar buscando a presença de Jesus? Você busca Jesus porque você ama Jesus? Porque você quer se relacionar com Jesus? Então quando você passar pela tempestade, pelo deserto, pelas aflições, você vai permanecer com Jesus, porque você está no caminho certo. Você está buscando a Deus porque Ele é Deus. Você está buscando Jesus porque você quer se relacionar com Jesus. Oh glória, louvado é o nome do Senhor. Adorado seja o nome dele. Irmãos, João vai dizer aqui que antes da ceia, porque esta passagem aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João vai falar que antes da ceia, Jesus fez algo inédito. Porque era normal, quando uma pessoa chegava em casa, lavava as mãos. Mas naquele dia, Jesus mudou a liturgia do culto. Jesus falou, hoje eu vou lavar os pés dos meus discípulos. Eu vou lavar os pés que eram um símbolo, irmãos, da mais humildade do ser humano. Ele sendo Deus, se fez homem, rei, e agora ele se coloca no lugar de servo, porque era o servo do servo que lavava os pés, e ele se coloca no lugar de mais humildade para lavar os pés dos discípulos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina quando ele chega no pé de Judas, está lá lavando o pezinho de Judas, seu miserável. Você vai me trair, né, seu picareta? Estou sabendo. E ele lá lavando, querendo amassar o pé de Judas. E ele pensando, você vai morrer enforcado. Suas tripas vão cair para fora, que é isso que vai dizer lá em Atos. Que ele foi enforcado, as tripas dele caiu para fora. E você vai queimar na eternidade. Irmão, a vingança pertence ao Senhor. Nós só temos que seguir o exemplo de Jesus. Estão te machucando, estão te ferindo, estão te traindo. Continue lavando os pés.
Continue sendo servo. Continue fazendo o que Jesus faria. Não queira vingança com as suas próprias mãos, porque a vingança pertence ao Senhor. Irmão, Judas não demonstra nenhum arrependimento, irmãos. Quando Jesus vai dizer assim, um de vocês vai me trair. Aí Judas fala assim, não sou eu não, né, mestre? Que picareta, irmãos. Além de ser ladrão, não se converteu, ainda dá uma de mané. Sou eu não, né, Jesus? É você sim. É você. Irmão, o traíra bate nas costas e fala assim, estamos juntos, Jesus, lá na ceia, estamos juntos. Conta comigo, hein, Jesus, estamos juntos lá na ceia. Ele bate nas tuas costas e fala que é teu amigo, mas só Deus conhece quem que está do teu lado. Só Deus sabe, irmãos. Mas Deus nunca vai nos deixar confundidos. Precisamos seguir as pisadas de Jesus e deixar a vingança para Deus agir. O que me chama a atenção aqui no texto, que vai dizer assim, ó, Jesus sentado na mesa, a mesa significa comunhão. Jesus ele não vai dar ênfase ao traidor, ele vai dar ênfase à comunhão, à mesa. Então Jesus em nenhum momento falou assim, ó, o traidor está aqui, o traidor vai fazer tudo o que ele tem que fazer, porque já está premeditado, que ele já tinha ido lá, irmão. Ele já tinha ido lá, já tinha vendido Jesus pelas 30 moedinhas de prata. Sabe o valor das moedinhas? Era o preço que você comprava um boi, um escravo. Olha o valor que eles pagaram para Judas trair Jesus. Mas Jesus vai chamar a atenção, irmãos, que eles estavam na mesa, em comunhão. Só está na tua mesa quem tem comunhão com você. Você não chama o teu inimigo para sentar com você na mesa. Só está na tua mesa quem é teu amigo, quem tem comunhão com você, com quem tem algo compartilhado com você, já o que você quer compartilhar com ele também. Então Jesus está aqui chamando a atenção na comunhão. Não importa, irmãos, a Bíblia diz que quem separa o joio do trigo é o Senhor, não somos nós. É o Senhor que separa, irmãos. Então os discípulos estão ali, todos eles na mesa. Jesus vai abaixar a cabeça e vai dizer, um de vocês é o traíra. E o que me chama a atenção aqui, pastor Fausto, é que a Bíblia vai dizer que eles começam a analisar a si próprio. Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? É o Thales. Thales é o traíra. Não, é o Ari. É o Ari. O Ari que é o traíra. Não, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles começam a analisar a eles mesmos, sabe por quê? Porque todos nós somos falhos, irmãos, todos nós temos falha. Não adianta eu querer acusar o pecado do meu irmão, porque se a minha vida não está correta com Deus, por isso que vai dizer a palavra do Senhor, por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave nos teus olhos? O cisquinho no olho do teu irmão, mas no teu olho tem uma trave, um palito de fósforo. Mas no teu não está incomodando, mas no cisquinho do olho do irmão está. Examine-se o homem a si mesmo. É o que eles estão fazendo aqui na Santa Ceia, irmãos, na última ceia de Jesus. Imagina, irmão, o culto era para ser glória, céu aberto. E o chicote está estralando. Culto de Santa Ceia, a figueira está chacoalhando. Deus está colocando a casa em ordem, para que depois venha o crescimento, para que depois venham os frutos. Primeiro Deus ajusta, Deus trabalha, para depois fazer o que Ele precisa fazer, porque Deus Ele não vai construir um edifício torto, Ele não vai construir um edifício com coisas pequenas, coisas que não têm valor, coisas que são defeituosas. Não, o Senhor constrói tudo perfeito, porque Ele é perfeito e tudo que Ele faz é com perfeição. Então aí eles vão lá, prepara o lugar, prepara a ceia, está tudo organizadinho, o pau está fechando na ceia. Mas Judas não se arrepende.
Judas, em vez de se arrepender, ele dá lugar ao diabo. Porque quando Jesus, que Satanás deixou até o momento oportuno, usou Pedro para falar para Jesus: não, Jesus, você não pode morrer, você não pode ser crucificado. Pedro olhou no momento de dificuldade de Jesus, no sentido: não, Jesus, você não pode sofrer. Mas Jesus repreendeu, falou: para trás de mim, Satanás, você não vai atrapalhar a obra de Deus na minha vida, você não vai atrapalhar aquilo que Deus tem na minha vida, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não, porque ele é Jesus, né? Sai dele. Aí vem agora aqui, nessa situação, Judas, e ele vai dizer que Satanás vai usar Judas para querer entregar Jesus, mas estava tudo no plano de Deus. Deus não estava sendo pego desprevenido, despreparado. O Senhor já estava sabendo de todas as coisas. Mas aí ele vai ministrar a ceia, e na ministração da ceia nós precisamos entender 3 coisas, pelo menos. 3 coisas. Jesus vai dizer: fazei isto em memória de mim. Fazer isto. Jesus está dando uma ordem para nós participarmos da Santa Ceia. Jesus está dando uma ordem: fazei isto. Muita gente não prioriza o dia da Santa Ceia. Muita gente não tem importância com a Santa Ceia. Mas é uma ordem de Jesus: fazer isto em memória de mim. Tem igrejas, irmãos, que às vezes o irmão peca em alguma situação, e eles dizem assim: você vai ficar 3 meses sem tomar a Santa Ceia, você vai ficar 1 ano sem tomar a Santa Ceia, você vai ficar 2 anos, como eu já vi, sem tomar a Santa Ceia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: examina o homem a si mesmo, e depois toma a ceia. Porque fazer isto em memória de mim. Não é para deixar de participar, é para participar. É para você analisar a sua vida. Falei: Jesus, eu pequei, pisei na bola, falhei, mas estou arrependido e peço perdão. Não vou fazer mais, Senhor. Não vou fazer mais. E aí você participa da ceia. Aí você participa do momento. Segundo, em memória, fazer isso em memória de mim. Primeiro, fazer, ou seja, temos que fazer. Agora, em memória, ou seja, é uma celebração, é uma festa, é uma lembrança. O Senhor Jesus viveu, o Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus padeceu, o Senhor Jesus subiu naquela cruz, judiaram de Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, deram chicoteada em Jesus. Ele sofreu tudo isso, mas não é para nos deixar triste, mas é para nos alegrarmos, porque ao 3º dia Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite, fazendo memória do Senhor, porque Ele está aqui. Ele não só nos mandou, mas Ele está conosco, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Lembramos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, mas também lembramos que Ele já preparou o futuro, porque o céu está preparado para aqueles que morrerem com Cristo, gozarão da vida eterna com Ele. Terceira coisa. Primeiro, fazei isto. Segundo, em memória de mim. Terceiro, tendo dado graças, o partiu e disse: cada santa ceia, nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos na última santa ceia do ano, congregando com o Senhor,
firmes com Jesus. Porque muitos irmãos, você conversa e fala assim: pastor, eu queria estar voltando para a igreja, eu queria estar novamente na igreja, mas eu não tenho força, não tenho conseguido estar novamente. Porque se esfriaram, irmãos, e porque se esfriaram não conseguem mais retornar para a casa do Senhor. Mas você está aqui nessa noite para agradecer, para louvar, para adorar pela fidelidade do Senhor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo, irmãos. Porque Deus está fazendo coisas grandes e maravilhosas nas nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus participou da última ceia. E Ele disse para os seus discípulos que agora Ele não vai mais participar. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho com vocês no reino do meu Pai. A Santa Ceia é para nós que aqui estamos, porque a Santa Ceia significa comunhão. Nós estamos em comunhão com o corpo e comunhão com o Pai. Comunhão com o corpo e comunhão com Cristo, que é o cabeça do corpo. Por isso nós estamos aqui nesta noite reunidos. E Ele vai dizer aqui que o vinho é a nova aliança. Porque a antiga aliança precisava matar o cordeiro. Mas agora Jesus já morreu, sendo cordeiro único, sacrifício único, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar, para nos levar para o céu. Hoje nós vivemos a nova aliança em Cristo. Basta nós reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Basta abrirmos os nossos corações para que Ele possa habitar em nossas vidas. E aí então, nós viveremos a nova aliança em Cristo. Já não vivemos mais a antiga aliança, a velha aliança, mas agora nós vivemos a nova aliança com Cristo, a nova aliança com o Senhor. Quero ler aqui um texto que está em Jeremias 31, versículo 31. A igreja primitiva, irmãos, vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na oração, no ensinamento da palavra, na comunhão com os irmãos e no partir do pão. Naquela época, eles participavam da ceia todo domingo. Tinha a Santa Ceia todo domingo. Hoje, alguns têm no segundo domingo, como o nosso, outros no primeiro domingo, outros no último domingo, outros no sábado. Qual que está certo? Uma vez no ano, outros todo mês. Quem está certo, quem está errado? Todos estão certos, irmãos, porque nós estamos participando da mesa do Senhor. E isso é para estarmos alinhando a nossa vida com Deus, para estarmos sempre renovando a nossa aliança, renovando a nova aliança no Senhor. Nós devemos perseverar. E aqui eu encerro aqui dizendo aqui no Jeremias 31, versículo 31 em diante, diz assim: estão chegando dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sabe quem é aqui, irmão? Eu e você. Esta aliança que o Senhor fez foi com a igreja. Hoje, nossa aliança foi feita no coração através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nos nossos corações. Essa é a nova aliança que o Senhor fez com a igreja. Esta é a promessa que o Senhor tinha feito pelo profeta Jeremias para a igreja. Nós devemos desfrutar dessa nova aliança
aliança que nós temos com o Senhor, porque aonde o Espírito Santo está nos corações, nós já vivemos uma nova aliança com o Senhor, e em breve nós gozaremos com Ele lá na glória. O nosso nome está escrito no livro da vida, e celebraremos com Ele, porque Ele está nos aguardando lá no céu, para beber do suco da uva, para beber da videira, para ter comunhão com a igreja, toda a igreja espalhada pela face da terra, seja ela no começo da igreja, ou nos dias atuais, todos nós estaremos celebrando juntamente com Ele, a boda do Cordeiro, porque Ele morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos levar para a glória, para vivermos juntamente com Ele até a eternidade. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Perseveremos, irmãos, até o fim, porque vai valer a pena. Porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Ele está às portas. Só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Tenha paciência, irmão, está sofrendo, está doendo. Continue crendo e confiando, porque está chegando o dia da igreja ser arrancada da terra e levada para o céu. Lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, lá haverá alegria eterna, porque aonde Deus está, só alegria. Aonde Jesus está, é só alegria, e nós gozaremos com Ele lá na glória. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Aleluia.